Olá, boa noite para quem está aqui nos assistindo ao vivo, está aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, né, estar com vocês. Nossa primeira formação dos professores de terceiro, quinto ano depois, né, das férias, nesse início de segundo semestre, né? Vencemos o primeiro, então queremos parabenizar, né, honrar os professores, professoras novas, professores novos que esse ano tiveram o desafio de usar um material diferente e venceram já metade do ano, né? E agora acredito que já estou começando a se habituar, conhecer, entender a estrutura do material. E agora você sabe que o segundo semestre ele não anda, ele voa, né? O segundo semestre, num piscar de olhos, a gente já está preparando a apresentação do final do ano, encerramento, celebrações de aprendizagem, né? Então, por isso que nós queremos proporcionar esse momento aqui para vocês planejarem, né? Ouvirem ideias, saírem daqui inspirados. A aula de segunda-feira foi muito boa. Então, se você está aqui, né, indique para a professora do primeiro e do segundo, olha, escuta porque estava muito boa. E eu até falei assim pro pessoal, falei, gente, foi uma das melhores, não tem como ser melhor, mas eu achei aquela aula tão legal. Sabe quando você fala assim, gente, eu fiquei apertando o nariz para entender a vibração do M, do N, do tio, achei tão divertido. Então, se você está na dúvida do que é para ficar apertando o nariz, entra lá na aula do primeiro e segundo ano que você vai entender. Então, nós queremos proporcionar esse momento aqui para vocês, a gente dar uma olhada na unidade 5, planejarmos tudo aquilo que vai ser apresentado, tudo aquilo que vai ser, né, compartilhado nesse mês. E no mês seguinte já temos a unidade 6, 7, 8 e 9. Mas nós cremos que o Senhor está conosco, até aqui nos ajudou o Senhor. O primeiro semestre foi uma bênção, cheio de desafios. E agora, né, já estamos aí, tivemos um período de férias, temos uma descansada, teve gente que ainda viajou, foi para a ICEP, né, foi estudar nas férias, mas essa é a vida do professor, que é o currículo vivo, né, a gente está sempre estudando e se capacitando. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que estão assistindo em outro momento. Planejamos esse momento para que você se inspire, né, e planeje aulas de língua portuguesa, não do modo tradicional, mas do modo que vai ajudar os seus alunos a alcançar os objetivos estabelecidos por você. Então, professora Dani, seja muito bem-vinda. Nessa, professora que Obrigada. desde o início do ano, da unidade 1, né, cada mês, né, conosco. A turma é sua. Muito obrigada, Sara. Boa noite a todos que estão me ouvindo, seja ao vivo ou posteriormente. É um prazer, é uma alegria estar com vocês novamente, né? É uma honra fazer esse trabalho e realmente eu me sinto muito grata a Deus por isso, né? É sempre muito prazeroso. Eu termino sempre as aulas assim com muita alegria, o coração cheio de gratidão de estar servindo aos que servem, né? Servindo vocês aí que estão servindo a Deus no ensino, né? E eu espero de verdade que esta aula, mais uma vez, possa aí contribuir com a prática pedagógica de vocês em sala de aula. Bom, hoje nós vamos então falar sobre a unidade 5, certo? E eu começo aqui me apresentando, caso alguém não me conheça, né? Meu nome é Daniela Rubi, eu sou pedagoga e neuropsicopedagoga, sou consultora educacional, revisora e coautora das lições aí de língua portuguesa do terceiro ano do Alicerces. Então, essa turma especialmente, né, quando eu dou aula aí para os professores do terceiro ao quinto ano, é a hora que eu entro em contato também com o material que eu estive ali auxiliando na escrita dele, né? Então, é um momento também muito especial para mim. Eu deixo aqui meu Instagram, caso vocês queiram me acompanhar por lá e mandar algum comentário, alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Bom, vamos lá. Assim como das outras unidades, eu apresento aqui para vocês uma visão panorâmica dessa unidade 5. Então, nós temos aí os conteúdos que compõem o material do terceiro ano, da unidade 5 de língua portuguesa, o quarto ano e o quinto ano. Então, eu convido, inclusive, vocês a terem em mãos o material, a unidade 5, né, para que vocês possam folheá-la
aí à medida em que eu vou tratando dos assuntos, ok? E nós temos aí, gente, um roteiro de formação, né? Mais ou menos aquilo que eu prevejo aí para hoje, né? Nessa noite aí, eu estou prevendo tratar com vocês aí a respeito dessa visão panorâmica da unidade. Nós vamos falar sobre morfologia, é um assunto bem assim abordado dentro desses anos de ensino, né? Do terceiro, quarto e quinto ano, porque é realmente um assunto bem trabalhado, assim, né? Ele vai aprofundando, vocês vão perceber aí que vão aprofundando ao longo dos anos, mas tanto no terceiro, quanto no quarto, quanto no quinto, a morfologia está presente. E a gente ali, né, como educadores, nós precisamos estar preparados para falar sobre isso com os nossos alunos. E também finalizarei aí passando 10 dicas para o planejamento das aulas de língua portuguesa. São 10 dicas específicas para vocês. Na segunda-feira eu falei com os professores de primeiro e segundo ano e passei para eles as 10 dicas também, né, para eles, e foram dicas específicas para essas turmas, ok? E hoje eu pretendo, então, passar 10 dicas diferenciadas aí para vocês. Então, se vocês assistirem a aula da segunda-feira, né, como a Sara bem recomendou, vocês terão, então, 20 dicas aí para o planejamento das aulas de língua portuguesa, ok? Bom, vamos falar então sobre a visão panorâmica da unidade, tá? Eu pretendi abrir o PDF e simplesmente correr ali todo o material nesse momento, mas antes eu gostaria de convidar vocês para observarem aqui, né, esses tópicos que estão apresentados aqui no slide. Então, no material do terceiro ano, percebam, né, os tópicos que estão previstos para a unidade 5 do terceiro ano. Olha só o que tem sido trazido aqui para nós, né, para a gente trabalhar com os alunos. Quero que vocês observem bem para que a gente faça uma análise comparativa entre as três turmas, ok? Na unidade 5 do terceiro ano, o que a gente tem aqui? Um texto, a Aventura do Reino, como em todas as unidades do terceiro ano, né? É composta aí pela Aventura do Reino. Um texto chamado Muitas Perguntas. Nós trataremos aí de relatos, né? Esse gênero textual, que está previsto para essa turma. Falaremos sobre morfologia, né? Principais classes de palavras dentro da morfologia, sobre o significado de gramática, sobre concordância nominal, relato de observação. Então, depois que a gente trata sobre relato, nós vamos especificar relato de observação, e aí a gente trata aí sobre uma temática, né, relacionada à ciência, que é como ocorre a chuva, os substantivos e as classificações, um jogo intelectivo chamado Quem Sou Eu, que é muito legal, gente. Quem é do terceiro ano, aborde aí esse jogo, trabalhe com esse jogo com seus alunos que eles vão amar. E o poema Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, né, trabalhando todo o aprendizado que eles tiveram a respeito da morfologia em cima desse poema, as flexões dos substantivos em gênero, número e grau. Pois bem, esses são os tópicos a serem tratados aí no terceiro ano. No quarto ano, o que a gente tem aqui? O uso do H, os pronomes também aqui, né? E aí vem toda a classificação dos pronomes, pessoal, de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, interrogativo, concordância nominal, também aqui, carta de reclamação e solicitação, linha do tempo sobre o surgimento das cartas, a ortografia, a letra H e seus usos, e a leitura, né, de um texto chamado Caminhos Cruzados. Isso aqui, gente, é um resumo, tá? Porque não dá para a gente, obviamente, listar todo o conteúdo, né, dentro de um slide. Então, eu pego os principais tópicos para apresentar para vocês. Percebam aí que nós temos, tanto no terceiro ano quanto no quarto, a questão da concordância nominal. Vejam aí, concordância nominal presente nos dois, né? E a questão da morfologia no terceiro ano, e no quarto os pronomes, ou seja, a morfologia também está presente aqui no quarto ano. E vamos olhar agora o quinto ano, se tem algo semelhante também. No quinto ano, na unidade 5, é trazido aí pronome também em suas classificações. Mas vejam aí como ele vai aprofundar mais no quinto ano. Olha, ele começa falando dos
pronomes pessoais, mas ele aprofunda. Ele vai dizer agora sobre os pronomes pessoais do caso reto, né? Oblíquos, inclusive átonos e tônicos. Então, é um desafio maior aí para o educador do quinto ano, né? Quem lembra dessa matéria aí quando estudou na escola? É difícil, né? A gente tem que entrar, a ir além, a estudar, né? Além disso, o professor do quinto ano vai ter que trabalhar aí com os alunos a colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Olha só, gente, vai aprofundar mais. Temos aí também pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e texto a viagem. Praticamente a unidade 5 do quinto ano, tá? É muito assim, é bem profundo mesmo esse trabalho que é feito no quinto ano. E pelos 3 anos aí, né? Terceiro, quarto e quinto ano estarem trabalhando morfologia, é por esse motivo que eu vou tratar hoje com vocês a respeito dessa temática. Ignorá-la, né, gente? Eu tenho que trazer isso para nós nessa noite. E vai sendo aprofundado o conhecimento ao longo do ano, e vocês vão ver mais claramente à medida em que eu mostrar algumas atividades do material. Todo mundo acompanha. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, quem está comigo, né? Nós temos aí a Núbia, a Eneida, a Sara já deixou a mensagem aqui também. Deixe o seu boa noite ali no chat para a gente saber que você está junto com a gente, tá bom? Bom, vamos lá então. Seguindo aqui o roteiro, né? É mais ou menos isso que eu fiz, né? É uma visão panorâmica dos conteúdos que estão dentro da unidade, ok? E eu quero começar inspirando vocês. Eu vou até compartilhar aqui o material do terceiro ano. Eu quero inspirar vocês com a leitura de um texto que está presente no livro do terceiro ano. Eu convido você a acompanhar a leitura, tá ok? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a tela para que vocês acompanhem então a leitura. Um momentinho. Deixa eu colocar ali. Agora é a hora do desafio do compartilhamento de tela, né, Sara? Vamos lá. Acho que vocês vão visualizar aí. Deixa eu passar aqui. Aqui. Conseguem visualizar? Sim? Ok. Então vamos lá. No terceiro, tem aqui o primeiro texto. Olha, é sempre. O material do terceiro ano é sempre voltado para uma análise textual, tá? Eu vou dar um zoom, inclusive, aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Uma análise textual inicial que ela é o carro-chefe de todas as demais atividades que possui ali dentro do material. Então, é importante que o professor do terceiro ano, especificamente, é, mergulhe fundo em cima desse primeiro texto da Aventura do Reino, que todas as demais atividades serão com base no texto inicial, tá bom? Então, fica a dica aí para o professor do terceiro ano. Então vamos lá, eu vou ler para vocês esse texto, eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho a respeito. Caio sempre gostou de ler e de vez em quando chamava um de seus amigos para ir com ele à biblioteca da cidade. Era uma missão desafiadora para qualquer um, pois, uma vez dentro dela, quem o tiraria de lá? Naquele dia não encontrou companhia, mas foi mesmo assim. Logo na entrada da Casa dos Livros, como costumava chamá-la, Caio se deparou com um livro cujo título era O que eu vou ser quando crescer? Depois de ler a pergunta, tentou se distrair e observar outros livros na estante à sua espera. Mas a pergunta estampada na capa daquele livro não lhe saía da memória. Ele não se e decidiu fazer uma investigação. Saiu rapidamente em busca de relatos com um caderninho na mão. Por que você faz o que perguntou a Manuel, o padeiro da padaria. Perguntou a Eliana, a enfermeira da sua vizinha. Perguntou também ao senhor Anderson, o encanador, ao seu Roberto, o construtor, e à dona Vera, vendedora de verduras.
Não satisfeito, perguntou também ao prefeito, ao Carlinhos, o atleta das montanhas, até ao Bruno, o comissário da aeronaves, e à jovem Carolina, a bailarina. Em cada canto uma história, em cada um relato uma emoção. Ao final do dia, quantas páginas escritas tinha à mão? Da casa dos livros ele havia saído, mas percebeu que com os relatos colhidos daria para escrever inúmeras histórias, incluindo a dele mesmo. O que eu vou ser quando crescer? Que tal escritor, jornalista, pesquisador? Caio ainda não tinha resposta, mas se alegrou com aquela experiência maravilhosa. Um livro pode ser uma porta, uma janela ou um chamariz, mas quanta vida também há lá fora, onde um relato escolhe o aprendiz? E, gente, que história interessante! É um texto que ele mexe com as emoções dos alunos. Eu não sei se vocês entenderam, se vocês acompanharam a história toda. Caso não, você que está assistindo a gravação, retome a leitura desse texto. Vocês vão ver que não é só um texto, não é somente um punhado de palavras. É um texto que mexe com as emoções do aluno, onde o próprio aluno, assim como o personagem Caio, começa a questionar a respeito do que ele quer ser quando crescer. Então, é um texto convidativo, é um texto que faz ele pensar nas pessoas que estão ao redor dele. Quem são as pessoas que o nosso aluno entrevistaria para buscar relatos? Então, veja, era para ser tratado, é para ser tratado nessa unidade 5 o gênero textual relato. Então, propositalmente, nós criamos, né? Eu coloquei aqui, eu criei esse texto de modo proposital para que o professor tivesse a oportunidade de trabalhar relato, né, com o aluno do terceiro ano a partir de um texto autoral. Então, e até interessante, a título de curiosidade, gente, os nomes das pessoas que constam aqui, olha, são pessoas reais. Eu achei tão interessante porque eu fui pegando, brincando com as palavras, né? Então, a Eliana, de fato, é uma enfermeira, no caso, ela trabalhava aqui em casa. O Anderson era o nome do meu marido, eu coloquei ele como educador, Roberto, meu sogro, o Carlinhos, meu irmão. Então, eu fui brincando com as palavras. Se vocês quiserem, inclusive, contar isso para os alunos de vocês do terceiro ano, talvez seja interessante para eles saberem isso, né? Que de onde vêm as ideias quando um texto está sendo criado. Então, veja bem, sempre que vocês forem tratar com um texto na sala de aula, procurem isso, sabe? Explorar o texto na sua totalidade, né? Que vocês despertem no aluno as mesmas perguntas que o personagem está trazendo ali, né? Caio, ele gostava muito da biblioteca, mas ele descobriu que fora da biblioteca ele tinha um universo também de conhecimento através dos relatos das pessoas a quem ele entrevistava, né? Então fica aí como inspiração para vocês esse texto inicial, ok? Muitas perguntas, certo? Agora nós vamos tratar, gente, sobre morfologia, especificamente, tá? E morfologia, ela começa então a ser tratada aqui no material do terceiro ano. Vocês continuam acompanhando comigo, né? O compartilhamento do material. Então, aqui, depois do texto, ele vai ter muitas perguntas aqui, inclusive para serem interpretadas, né, a partir do texto, certo? E depois, na sequência, vamos ver lá onde é que começam aí, então, a parte da morfologia. Aqui tem os relatos, os tipos de relatos que existem, olha, relato narrativo, descritivo, de pesquisa, jornalístico, relato de experiência, certo? E aí, vamos lá para a parte da morfologia. Aqui, olha, aqui chegamos, né? Isso está dentro do material do terceiro ano. Como está aqui no nosso slide, eu vou manter a visualização do slide, ok? Aqui, deixa eu só tirar. Isso. Muito bem. Então, o que seria, né? O que é morfologia? Como que a gente trabalha isso com os alunos? Sempre partindo do significado da palavra, tá? Então, vamos continuar nesse trabalho de análise da palavra
E aqui, morfologia, gente, nós vamos ver aí que morfo significa forma, logia significa estudo. Ou seja, a morfologia é o estudo da forma ou estrutura, né? E a classificação das palavras da nossa língua. Então, as palavras, elas estão agrupadas, ou seja, organizadas através de uma estrutura de classes de palavras. Cada classe se refere a um grupo de palavras com características semelhantes. Eu costumo comparar essas categorias, né? Essas classificações como se fossem caixas. Então, a gente tem a caixa do substantivo, a caixa do pronome, a caixa do artigo. Todo esse conjunto de caixas aí é chamado de morfologia. Tá? É interessante, inclusive, que você tenha sempre essas alegorias aí, né? Essas analogias, melhor dizendo, para trazer para os seus alunos entenderem melhor do que se trata, ok? E eu gostaria de tratar com vocês, falando aí de morfologia, para provocar um pouquinho a memória de vocês a respeito disso. O que vocês lembram sobre isso? E eu tenho aqui uma frase que eu tirei daquele texto, muitas perguntas, né, que eu acabei de ler para vocês. É a frase final do texto, que diz o seguinte: um livro pode ser uma porta, uma janela ou um chamariz, mas quanta vida também há lá fora, onde um relato escolhe o aprendiz. Então, é uma reflexão, né? Que o livro, ele, quando você abre o livro, é como se ele fosse uma porta, né? Você está abrindo a porta para um universo novo, ou uma janela, né? É algo que te atrai, é um chamariz, né? Mas quanta vida também há lá fora, né? Lá fora, no relato das pessoas, né? Então, é isso que significa. Agora, se eu perguntar para vocês, né? É um teste, tá, gente? Se vocês estão aí com papel e caneta na mão, que vocês possam anotar aí. O quanto nós sabemos daquilo que nós ensinamos aos nossos alunos? No caso, as três turmas, terceiro, quarto e quinto ano, vão precisar, né, os professores precisarão ter um conhecimento acerca da morfologia para ensinar aos seus alunos. É ou não é? Nós vamos precisar ter esse conhecimento. Então, eu gostaria que você observasse essa frase e que vocês pensassem aí, né, na classificação dessas palavras. Quando eu olho para a frase, um livro pode ser uma porta, por exemplo, como eu classifico na morfologia essas palavras? Vocês conseguem responder essa pergunta? O quanto a gente está pronto para ensinar a morfologia para os nossos alunos? Então, vou mudar aqui de slide para vocês verem especificamente uma frase, ó. Um livro pode ser uma porta. Como eu classifico cada uma dessas palavras morfologicamente? Você consegue fazer isso? Então, anote aí no seu papel, nesse momento. Vamos fazer esse teste, né, com a gente mesmo, né, colocando aí o que seria a palavra um na morfologia? A palavra livro, a palavra pode, a palavra ser, a palavra uma e a palavra porta. Será que nós sabemos essa resposta? Olha o desafio, hein, gente? Eu tô olhando a carinha de alguns aí, né? Coloque com dificuldade, coloca a palavra assim, eita, eita, agora pegou. Verdade, né? Então, o estudo é constante. Isso mesmo. Então, coloquem aí o que cada palavra, como cada palavra é classificada dentro da morfologia. Posso prosseguir com as respostas agora? Vou trazer as respostas para ver se vocês acertaram pelo menos uma aí, hein, gente? Eu diria que pelo menos três tem que acertar, hein? Vamos ver. Um. A palavra um aqui na nossa frase. O que ela seria dentro da morfologia? É um artigo, né, gente? É um artigo definido ou indefinido? Indefinido. E porque um pode ser qualquer um, né? Não é o livro. É um livro. A palavra livro é o que, gente? Dentro da categoria da morfologia aí, o que que ela é? É um substantivo.
né? O livro é um substantivo feminino ou masculino? Não, é um substantivo masculino. E é um substantivo que foi escrito no singular, certo? A palavra pode, ela vem, é um verbo, né? Que vem no verbo poder, né? No presente do indicativo. Claro, essas coisas são um pouquinho mais complicadas, né? Mas dá para a gente saber que está aí na terceira pessoa do singular. Lembra, gente, das pessoas aí, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ou seja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembra disso? Temos que voltar a estudar, né, para ensinar morfologia para os nossos alunos. A palavra ser é um verbo no infinitivo impessoal. A palavra uma é um artigo também, mas é um artigo e é um artigo indefinido, né? Também, assim como um livro, uma porta. Não é o livro nem a porta, é uma porta. Não é uma porta específica, certo? E porta é um substantivo comum, feminino, no singular. Agora que vocês pegaram um pouquinho qual é a dica aí da atividade, eu vou dar mais uma frase para vocês, tá? É a frase seguinte: vamos ver quem acerta a categoria de cada uma das palavras. Uma janela ou um chamariz. Mas, daí é uma frase, né? Daquele conjunto de quatro partes ali, né? Na frase. Analisem morfologicamente esse trecho. O que seria uma? Já falei lá anteriormente. O que seria janela? O que seria a palavra ou, a palavra um, a palavra chamariz, a palavra mas? Vamos lá. Dando um tempinho aí para vocês. Enquanto isso, eu bebo uma água. Vamos conferir? Deixa eu ver se tem algum recadinho. Olha lá, a Jéssica conseguiu acertar. Parabéns, Jéssica. A Eneida colocou artigo indefinido um, substantivo masculino no livro. Isso, pode colocar a resposta aí no chat, também é interessante, né? Que aí a gente confere, né? O que você acertou, o que você não acertou. Pode ir colocando aí no chat as respostas, se você preferir assim. Vamos ver as respostas? Uma, como nós percebemos na frase, no trecho anterior, é um artigo indefinido. Janela, um substantivo comum, feminino, singular, no singular, né? Ou já é um pouquinho mais difícil, né, gente? É uma conjunção coordenativa alternativa. Geralmente a gente não trabalha isso dentro do terceiro, quarto, quinto ano, mas claro que às vezes tem algumas necessidades de abordar, né, esses nomes, esses termos, ok? Talvez no quinto ano trabalhe em algum aspecto aí a questão das conjunções. A palavra um, artigo indefinido também. Chamariz é o que, gente? Um substantivo comum, masculino, no singular. E a palavra mas é uma outra conjunção, só que ela é uma conjunção coordenativa adversativa, né? Porque ela vai trazer uma, como fala? É, algo contrário vem na sequência, né? É adversativa, ok? Olha lá, a Sara colocou, acertei, só as conjunções que não fiz completo assim. Isso mesmo, tudo bem, não tem problema. A Jéssica errou nas conjunções. Eu também, viu, Jéssica? Eu também errei na primeira vez que eu tentei fazer, mas faz parte, viu? Agora vamos para a próxima, gente. Vamos lá, esquentando os neurônios aí. Quanta vida também há lá fora? Vamos ver se vocês classificam corretamente agora. Quanta vida também há lá fora? Pensando, tá esquentando, saindo umas fumacinhas, tô vendo na câmera umas fumacinhas saindo. O que seria essa palavra quanta, hein? Aí pega, né?
E a palavra a, com H, que seria? Palavra também. Vamos ver? A palavra quanta é um pronome indefinido, gente. Quem vai trabalhar com pronome de um modo um pouco mais aprofundado, que é principalmente o quinto ano, precisa saber disso, tá? É uma palavra que está no feminino e no singular. Senão, se fosse no plural, estaria quantas, né? Vida, substantivo comum, feminino, singular. Por que que nós estamos vendo tanto essa coisa assim do comum, feminino, singular? Porque o substantivo, gente, ele flexiona. Lembra que ele flexiona em gênero, número e grau? Lembram disso? Então, por isso que o substantivo não classifica ele simplesmente como substantivo. A gente tem que classificar ele como em gênero, número e grau, tá? Isso é importante para quem vai trabalhar com substantivos. No terceiro ano, especificamente, a gente tem um aprofundamento a respeito dos substantivos, tá? Eu não vou trabalhar aqui, né, ele de modo profundo e tal, mas no terceiro ano será trabalhado. Então, tem que estar pronto para isso também. A palavra também, falando nisso, né, é um advérbio, gente, de inclusão, ou seja, incluo alguma informação a partir dessa palavra. Difícil, né? Vamos ver se alguém acertou essa palavra aí. A Suzana colocou que a é verbo, e você acertou, Suzana. A com H é um verbo que vem da palavra, né, do verbo haver. Está no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. A palavra lá, né? Lá naquele lugar, é um advérbio de lugar. É lá, não é aqui, é lá, né? E essa palavra lá é advérbio de lugar. E fora também é um advérbio de lugar, ok? Então são duas palavrinhas aí importantes da gente saber também. Tem mais uma? Tem mais uma, gente. A última, hein? O último trecho desse final da história, onde que vocês vão analisar. Onde um relato escolhe o aprendiz. Vamos ver se vocês identificam agora para fechar esse conjunto de análise morfológica aí, ok? Vamos ver. Mais alguns segundinhos. Olha só, vamos ver as respostas. Podemos? Opa, aqui veio a resposta errada daqui. Ah, que pena. Tá colado errado aqui as respostas. Espera só um minutinho que eu vou pegar a resposta certa para vocês. Que eu tenho anotado aqui que eu fiz. Vão colocando aí no chat, gente, para a gente conferir. Eu vou até já colar aqui para ficar certo. Eu vou colocar no chat, tá? A resposta para vocês. Olha só, gente. Onde? Essa palavrinha onde, desconsiderem essa resposta que está aqui no slide, tá? Ah, infelizmente eu errei aqui na hora de colar, acabei colando a do slide anterior. Então, desconsiderem isso, por gentileza, e me perdoem pelo erro. Onde é um pronome relativo, ok? Um é um artigo indefinido, certo? Por que indefinido? Porque não é o relato, é um relato, né? Pode
Só um momentinho, gente, por gentileza, senão o pessoal que está assistindo vai ficar, o pessoal que vai assistir depois também vai ficar prejudicado. Sara, deu certo? Tá gravando, Sara? Tá gravando. Acho que tá, né? Ok, vamos lá então. Onde é o pronome relativo, um é um artigo indefinido. A palavra relato, gente, quem acertou aí? É um substantivo comum, tá? No masculino, no singular. A palavra escolhe, ela é um verbo escolher, está no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. E a palavrinha o agora vem, né? O artigo definido, é diferente de um, uma, né? Dessa vez é o aprendiz, está falando sobre o aprendiz. E aprendiz é um substantivo comum masculino no singular. Ok, gente? Deu para entender? Esse é um tipo de atividade que eu estou passando para vocês, mas que vocês podem também brincar com seus alunos dessa forma, que faz com que desperte neles essa coisa do investigador, né? A criança vai despertando para essa questão investigativa, sabe? De observar as frases com um pouco mais de apreço, porque ele vai começar a perceber essas minúcias de cada frase, tá? Eu sei que às vezes o aluno ainda não tem essa capacidade de saber a resposta a respeito de cada palavra, mas você já vai trabalhando com eles essa percepção, tá? Se ele acertar uma palavrinha em uma frase a respeito da morfologia, pronto, ele já vai se sentir vitorioso a respeito disso, já vai gerar ali um desejo por saber mais. E isso é muito importante quando se trata do ensino, não é mesmo? Então, vamos em frente. A gente tem aqui, olha, no material do terceiro ano, na página 206 e 207, serão trazidas as definições de classes de categorias de palavras, né? De um modo bem simples e objetivo, ok? Então, nós temos aí a classe dos substantivos, né? Que tem a sua função, é usado para quê? Para nomear pessoas, lugares, animais, objetos e tudo mais, né? Formam a base da língua. Nós temos aí os adjetivos, os numerais, né? Cada um deles aí tem a sua definição. Os artigos, os pronomes e os verbos, ok? Isso tudo está no material do terceiro ano. Vamos observar aqui o que tem no material do quarto ano, tá? No quarto ano, a gente já tem uma tabela que vai tratar sobre a diferença entre os pronomes. Olha só, pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Ela, elas. Pronomes possessivos, meu, minha, meus, minhas e assim por diante. Os demonstrativos, né? Este, esta, este, isso, aquele, aquilo e assim por diante. E os interrogativos: que, quem, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Então, vejam aí que no terceiro não vai aprofundar tanto, mas aqui no quarto ele já traz, então, os exemplos, né, dos pronomes das classificações, ok? Eu costumo, inclusive, gente, comparar o conhecimento, né, a piscinas, sabe? No terceiro ano, os alunos estão na piscina rasa, entende? Você não vai jogar ele numa piscina funda porque corre o risco de se afogar, né? No quarto ano, já vai para uma piscina de profundidade média. E depois uma piscina mais funda, né? Conforme ele vai gerando essa capacidade de aprofundar mais a respeito da gramática, né? Ele já tem um pouco mais de capacidade para ir além. Então, nós vamos trabalhar aqui no quinto ano, né, especificamente na página 201, pronomes oblíquos átonos e tônicos, ok? E aí tem as suas devidas definições, tá? Para vocês verem aí que está sendo trazido no material também. Então, vocês podem conferir. Agora, quando o aluno vai mais fundo ainda, eu costumo dizer que ele está com a capacidade para nadar no oceano, né?
no oceano da gramática. É a hora que ele tem o contato com tudo quanto é classe, né, classificação das palavras, está apaixonado aí pela classificação das palavras e ele consegue mergulhar com facilidade, sem medo de ser feliz, né, gente? Então, a gente precisa gerar no coração dos nossos alunos esse desejo de aprender mais. Agora, se a gente vai para a sala de aula com aquele desânimo de tratar morfologia, né? Você fala assim, eu mesma detesto isso. Ai, aí complica, né? Aí o aluno vai perceber que a professora não está muito afim. E, gente, falar de morfologia é falar de Cristo. É falar de Cristo. É o verbo vivo, né? É o verbo. Cristo é o verbo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então você pode trazer essas comparações e lembrá-los que quanto mais a gente conhece a respeito da morfologia, da gramática e tudo mais, melhor a gente consegue compreender a palavra de Deus, tá? Então lembrem-se disso. Aqui eu trago para vocês um jogo. Eu intitulei aqui como um jogo Pense Rápido, tá? Eu não falei para vocês sobre a morfologia, que para mim é um conjunto de caixas, né? Eu trouxe aqui esses exemplos, mas cada turma pode trabalhar essa sugestão de jogo conforme as classes que pretende. Vamos supor que o quinto ano queira trabalhar especificamente os pronomes, então ele coloca uma caixa para o pronome pessoal, uma caixa para o pronome do caso reto, oblíquo, enfim. Eu estou trazendo aqui o exemplo das classes básicas, né? Da morfologia. Mas você pode explorar a questão das caixas e as nomenclaturas dessas caixas como vocês preferirem, tá? É uma forma de você despertar os alunos para o aprendizado de um modo lúdico, certo? Então, eu vou explicar mais ou menos como eu faria esse jogo, e você, como professor, utilizando a sua criatividade, você pode explorar essa ideia de diferentes maneiras, tá bom? Isso também faz com que eles comecem a enxergar a morfologia de um jeito especial, né? Eles começam a perceber assim, ai, que legal que é aprender isso, entendeu? Porque é competitivo, é desafiador, é algo que gera ali, né? Aquele ânimo na turma, certo? Então, como que funciona esse jogo? O professor vai escolher as devidas caixas, né? Não precisa ser aquela baita caixa de papelão, mas uma caixa simples. Podem ser caixas de sapato, podem ser recipientes diferentes, mas ele vai colocar etiquetas à frente de cada uma dessas caixas, certo? E uma caixa diferente é uma caixa onde o professor colocará intencionalmente frases. Aqui dentro dessa caixa vermelha teremos aí frases, tá? Então, o professor vai pensar nessas frases que ele vai colocar. E aí, gente, nós vamos dividir a turma em equipes, como se fosse uma gincana. Olha que divertido. Então, vai ter a equipe amarela, a equipe verde, a equipe azul, enfim, você pode classificar essas turmas, essas equipes, na verdade, como preferir, certo? E aí, ao som, né, do um som de um apito, eu não sei, como você vai despertar a turma, né? Você vai dar o alerta e na hora do já, cada turma vai pegar uma frase dessa caixa. E rapidamente eles vão ter que recortar essas frases, sabe? Recortar essas palavras que compõem a frase, né? E vão ter que identificar quais são as classificações de cada uma dessas palavras, certo? Para que não misture, né, as, as equipes e as frases, você pode pedir que eles rapidamente pintem essa frase com a cor equivalente à sua equipe. Então, vamos supor que eu peguei aqui na caixa vermelha uma frase com a minha equipe, né? Eu peguei a frase da caixa, peguei. Então eu vou tornar a frase minha. Eu pego, faço uma pintura rápida aí de vermelho, por exemplo, na frase. E aí eu começo a recortar as palavras. E eles terão que pegar cada uma dessas palavras e colocar nas devidas caixas conforme a sua classificação. Porque no final, gente, a gente vai dar pontos para aquela equipe que acertou.
Então, a palavra que ela pegou, vamos supor que ela pegou uma palavra, uma frase que tem a palavra sapato. Onde é que tem que estar essa palavra? Ela tem que estar em qual caixa? A palavra sapato. Onde é que ela tem que estar, gente? Deixa eu ver lá no chat se vocês estão participando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que eu colocaria a palavra sapato? Se eu fosse da equipe vermelha que pegou essa frase que tem a palavra sapato, onde é que ele vai colocar? Na caixa dos substantivos? Na caixa do adjetivo? Na caixa dos numerais, ou dos artigos, dos pronomes ou dos verbos? Hum? Ai, ai, ai. Isso, Eneida, muito bem. Deverá estar na caixa dos substantivos. Então, se eu encontro a palavrinha sapato, né, pintado ali de vermelho, eu dou o ponto para a equipe vermelha dentro das caixas dos substantivos. Então, eles ganharam pontos e você pode colocar ali que cada palavra certa na caixa certa ganha tipo 10 pontos ou 100 pontos. Quanto mais pontos para eles, melhor é, né, gente? Você coloca lá que vai ganhar 50 pontos cada acerto, a criançada fica doida, né? De animação para ganhar esses pontos. Então, é uma forma lúdica, divertida, de você ensinar que eles pensem rápido a respeito da morfologia. É uma atividade para ser realizada depois que você explicou os conceitos, tá? É uma forma de avaliar se eles estão compreendendo realmente a classificação de cada uma das palavras. Deu para entender, gente? Ou tem alguma dúvida a respeito dessa atividade? Vocês podem fazer ali as variações devidas, né? Essa é apenas uma ideia e vocês, como professores, têm uma criatividade incrível, né? De criar outras atividades. Olha, criatividade incrível de criar. Ficou um cri-cri-cri aí, né? Mas, enfim, vamos lá. Nós temos aqui, gente, as caixas numeradas aqui, né? É uma forma da gente analisá-las a partir de uma frase. Eu quero que vocês observem agora a frase "Um girassol sorridente eu vi" é uma parte de um poema criado pela nossa coautora também, Rosalice, né? Uma frase que está lá no material do quinto ano. Eu vou colocar inclusive aí no chat, tá, gente? Porque se eu for para o próximo slide, vocês vão ver a resposta. Então, olha, um girassol sorridente eu vi. Um trecho de um poema que ela escreveu para o quinto ano, né? Então, quais são os números para cada uma dessas palavras? Onde eu colocaria? Em que caixa eu colocaria a palavra um? Em que caixa eu colocaria a palavra girassol? A palavra sorridente, a palavra eu e a palavra vi. Então pensem, vamos ver se vocês vão ganhar os pontos suficientes aí, tá? Valendo 50 pontos para o acerto de todas as palavras. Então, cada acerto vale 10 pontos. Vamos ver quantos pontos vocês vão fazer. Vamos lá. Mais alguns segundinhos aí. Para cada acerto, 10 pontos. Vamos lá? Olha só, confiram as respostas aí. Um girassol, né? Sorridente, eu vi. Coloquem aí o tanto de pontos que vocês colocaram. Ah, eu tinha escrito e não mandei no chat a frase. Então, coloquem o tanto de pontos que vocês fizeram aí. Se vocês acertaram todas, vocês ganharam 50 pontos. Ó, a Tati acertou todas, né? A Jéssica fez 30. Valeu, Jéssica, valeu. A Sara, quantos pontos você fez, Sara? Brincou com a gente aí? Não? Dessa vez deixa eu passar, né? Não tem problema. Vamos lá. Então, gente, olha só que legal a gente brincar com os alunos também dessa forma. Porque aí eles vão analisando morfologicamente cada palavra da frase, tá? E isso vai gerando neles um ânimo de estudar essa matéria, não é mesmo? Então, a palavra um é um artigo indefinido, a palavra girassol é um substantivo comum masculino no singular, a palavra sorridente é um adjetivo, né, masculino no singular.
A palavra eu é um pronome pessoal do caso reto, está na primeira pessoa do singular. E a palavra vi é um verbo, o verbo ver, no pretérito perfeito do indicativo. Vocês também não precisam ser tão específicos, né? Mas só de saber que a palavra vi é um verbo já é grande coisa, certo? Eneida, eu também cometi esse erro no início, tá? A palavra um, às vezes a gente acha que é simplesmente um numeral, né? Um número, né? Mas esse um aí é um artigo indefinido, tá certo? Então vamos continuar aqui. Nós vamos agora para a nossa parte final da capacitação. Espero que vocês tenham gostado dessa parte relacionada à morfologia, que tenha despertado em vocês aí o interesse de inovar essas aulas, para que não fique apenas, né, nos comentários a respeito da morfologia, mas que seja algo que desperte o lúdico e tudo mais, tá? E agora nós vamos para as 10 dicas para o planejamento das aulas de língua portuguesa, certo? Anotem aí algumas ideias que vierem à mente de vocês, caso vocês considerem aí interessante para estar aplicando, ok? Então, mapeie, primeira dica, mapeie as habilidades necessárias. Nós já estamos indo para um segundo semestre, certo? Com os alunos aí, vocês já estão caminhando com eles, né? Então, que você possa conhecer bem a sua turma e identificar as habilidades específicas que a sua turma precisa desenvolver. Isso é importante para a hora do planejamento, porque existem atividades que exploram diferentes habilidades. Mas se você tiver na sua mente quais são as habilidades específicas que a sua turma precisa desenvolver, que o João, a Maria, o Miguel, a Luísa precisa desenvolver, então vai ficar mais fácil de você explorar aquela atividade, tá bom? Então, mapeie as habilidades necessárias e planeje atividades que abordem, né, essas habilidades de forma integrada. O segundo tópico aí, use textos diversificados. Nosso material, ele traz textos diversificados, tá? É importante que você faça uso dos textos que o próprio material traz. E lembre-se sempre de incluir uma variedade de gêneros textuais. Poemas, contos, cartas, notícias, coisas que vêm dos livros na biblioteca, sabe? Às vezes vamos supor, vai trabalhar com relatos, então peça para as crianças trazerem relatos de casa também. Então você vai explorando esse repertório, ampliando o repertório dos alunos a respeito desses diferentes gêneros textuais, ok? 3, integre tecnologias educativas. Utilize ferramentas digitais, pessoal. É algo que eu tenho batido muito nessa tecla. Nós, como professores, a gente precisa, gente, desenvolver essa competência, essa habilidade de lidar com a tecnologia. Eu sei que é difícil, nós somos o pessoal do livro, né? Nós gostamos muito de ir, inclusive, nos workshops da vida aí, né? E voltar com a sacola cheia de livros, né? Quem gosta? Eu gosto. Não sei vocês, mas eu gosto muito, né? Inclusive, aqui na minha cidade teve uma feira do livro maravilhosa, e aí eu vou lá e gosto de explorar esses livros, né? Mas nós precisamos começar a explorar também as tecnologias educativas, tá? E é importante que você conheça. Hoje em dia existem ferramentas gratuitas que você pode utilizar, né? Vídeos, você consegue criar um personagem falando na Adobe, por exemplo, um site que tem da Adobe. Você cria, você escolhe o personagem, escolhe a imagem de fundo e você põe a sua voz ali falando e o personagem mexendo a boquinha ali, gente. Gratuito, dá para utilizar. Então, a gente ainda pode fazer, né, em algum momento, uma capacitação voltada para essa habilidade, né, de utilizar as tecnologias, mas hoje em dia, gente, tá tudo lá no YouTube, tem tudo na internet, a explicação, e você, como professor, pode explorar isso também, as tecnologias educativas, tá bom? É uma forma de motivar os alunos, né, e diversificar as atividades da aula. Quarto, incorpore jogos educativos. Esse, por exemplo, é um jogo, né? É um jogo educativo. Nós temos aí no material os jogos intelectivos. Também sempre teremos aí alguma sugestão de jogo, mas você vai aí acrescentando também jogos
desafiadores que vão trazer o lúdico para a sala de aula. Número 5, desenvolva projetos interdisciplinares, ou seja, que os alunos parem de pensar que o português é só o português, a matemática é só a matemática. Você, como professor, eu, como professora, nós precisamos pensar em rede, sabe? Começar a enxergar a conexão que existe entre as disciplinas. Isso é muito importante. E um bom professor, ele pensa em rede. Ele consegue ensinar, por exemplo, a língua portuguesa e começa a fazer conexões com a matemática. Está ensinando o gênero textual receita, por exemplo, ele está de olho na matemática também. Então, no seu planejamento, desenvolva projetos interdisciplinares, ok? Número 6, crie rotinas de leitura. Ou seja, explore a leitura todos os dias, nem que for ali 10 minutinhos que você reserve da sua aula para que os seus alunos treinem a leitura. Leitura em voz alta, leitura silenciosa, leitura compartilhada, né? Explore as diferentes formas aí de leitura dentro da sala de aula ou fora dela também, né? 7, incentive a escrita criativa. Isso é muito legal, gente. Propõe atividades que estimulem a imaginação, como a criação de histórias, poesias ou diários. Sara, você tinha contado na aula da segunda-feira sobre. Era o André, né? O André Lima, né? Que gosta de escrever e ele foi despertado. Você lembra qual que era o relato? Você pode contar para a gente de Ah, novo? o André Lima, vocês conhecem, nosso editor-chefe, né, que escreve bastante material aqui, e ele participou de uma formação com as crianças, que eram escritores da verdade. E ele estava contando para as crianças como que a professora incentivou eles a escrever. E todo final da aula, todo dia eles tinham que escrever um pequeno texto com temáticas engraçadas. E sempre começava com, se eu fosse um, ele tinha que escrever. E ele disse que o que mais marcou ele foi quando ele teve que escrever uma história, escrever a história se eu fosse um bife, né? Ele tinha que Isso. escrever como que seria se ele estivesse no bife. Ele disse que ele falou que ele ia sentir calor, que ia queimar ele e aquela coisa. E todo final de aula a professora tinha essa brincadeira. Se eu fosse uma árvore, se fosse uma bola, se fosse um sapato. E as crianças brincavam em escrever isso. E era muito divertido. Para vocês verem, o André Lima, né, agora até ganhou o reconhecimento do Master, né, Class Teacher lá da FACE, mas o texto que marcou ele foi como se fosse um bicho, né, porque É muito deixou, bom. né, esse prazer pela escrita, por produzir textos, veio com essa brincadeira. Então, no final de cada aula, fica aqui a sugestão, né? Até a Dani comentou na outra aula, fazer um saquinho com palavras, né? Substantivos. Né? Se fosse um livro, se fosse uma porta, se fosse um caderno, se fosse, né? E as crianças, gente, elas têm umas ideias assim que é muito engraçado, porque quando você compara os Muito. textos, fica bem divertido. Então foi essa Muito bom. relato Obrigada, Sara. do André. Obrigada. Então, esse tipo de atividade que a professora do André Lima propôs para ele, né, na ocasião, é um incentivo à escrita criativa. E veja bem, era no final das aulas, era de um modo bem informal e ao mesmo tempo um tempo curto que era reservado. Mas para quê? Para despertar a escrita criativa. Então, você não precisa separar uma aula de, 50 minutos para despertar a escrita criativa. Podem ser em forma de uma brincadeira, sabe? Sorteiem aqui, olha, o que você é, né? E tal, dentro do saquinho, como a Sara estava falando, né? Que eu sugeri na outra aula. Então, você vai despertando no aluno para essa escrita criativa, tá? Fica essa dica também. É uma forma de você incluir o exercício da escrita dentro do seu planejamento. Outra coisa, personalize o feedback, o item 8 aqui. O que seria isso? Nós, professores, nós precisamos oferecer feedbacks para os nossos alunos, ou seja, dar um retorno para eles a respeito do desenvolvimento deles. Então, pense como professor uma forma de você destacar os pontos fortes, né, e pontos a melhorar nos seus alunos. Você já fez isso no primeiro semestre?
Claro que nós temos aí um boletim, as notas das avaliações, né? Mas o seu aluno já esteve assim, frente a frente com você, para você passar para ele esse feedback específico e construtivo para ele. Então, coloque dentro do seu planejamento momentos de feedback, né? Se você não quiser utilizar essa palavra em inglês, você pode utilizar o momento do retorno, né? Você vai dar um retorno para o seu aluno, a respeito dos pontos a melhorar e dos pontos fortes. Eles gostam disso, gente. Eles gostam desses momentos frente a frente com o professor. Eles percebem que o professor pensou a respeito deles, sabe quem eles são e como eles estão, né? E eles se sentem únicos e especiais, certo? Então, esse é o item 8. O item 9, estamos caminhando aí para o fim. Promova debates e discussões. Por quê, gente? Principalmente o pessoal do quinto ano, para que eles comecem já a organizar a mente deles para argumentação a respeito dos temas atuais. Nós precisamos formar os nossos alunos para a universidade, não é mesmo? Senão eles caem lá na universidade e se perdem, né? Em meio a tantos argumentos científicos, né? Ditos científicos. Então, nós precisamos prepará-los para a argumentação e a defesa de opiniões com base em textos lidos ou em pesquisas realizadas. Então, todas essas turmas, terceiro, quarto, quinto ano, já vão preparando os seus alunos para essa questão da oralidade, da argumentação. Então, promova esses momentos também. E 10, avalie de forma variada, ou seja, não somente produções textuais na prova, né? Mas que haja também avaliação das apresentações orais, autoavaliações em que o próprio aluno observe e dê uma nota para si mesmo, sabe? Que ele mesmo veja o que ele precisa melhorar e o que ele tem de ponto forte também. Então, são dicas que ajudam a estruturar um planejamento, que desenvolve competências de leitura, escrita, expressão oral de maneira equilibrada e criativa. Tá bom, gente? Fica essa dica aí para vocês, tá? Alguma dúvida? Eu abro agora para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Yara tinha colocado aqui, né? Esse jogo, vou adaptar a caixa. Como escreve? Eu não entendi a sua pergunta, Yara. Como escreve, você fala as etiquetas na frente? Seria isso? Coloca para mim aí a sua pergunta, caso. Oi, professora, boa noite. Oi, diga. Então, é que como você foi falando os tópicos, eu fui respondendo, né? Assim, Aham. eu sei que você não fez pergunta diretamente a mim, mas eu fui comentando sobre o que você falou para me manter ativa, prestando atenção. E da adaptação, não foi uma dúvida, foi uma sugestão, pensando no tamanho da caixa e de eu aproveitar durante todo o bimestre, não só o bimestre, durante todo o ano, né, que a gente trabalham os grupos gramaticais, né, e tudo aí das palavras, para caber dentro do armário e tudo mais, eu pensei no potinho de sorvete. Pote de sorvete Perfeito. de 2 litros, porque plástico não amassa, e como ele Verdade. é menor, a gente fazendo um tamanho assim, retangular das palavras, eu colocaria cada pote de sorvete esses grupos de palavras, para Não, poder caber, né, perfeito. dentro do armário. Claro, ótima dica, Yara. É uma É, ideia excelente. Nós temos aí a sugestão de caixas, né? Mas foi uma forma didática que eu tive aqui de oferecer para vocês, né? Mas realmente sim, vocês podem explorar diferentes recursos, né? Até saquinhos de TNT, é que fica mais fácil a caixa ou o sim, pote sim, por ser algo sólido, né? O saquinho ele fica maleável, sim, vai amassar as palavras ali dentro, mas sim. cada professor ali pode explorar realmente as suas ideias da melhor maneira, observando o seu ambiente, onde é que vai dar para guardar. Isso que você está trazendo, Yara, é muito legal, porque vamos dizer assim, as palavras estarão ali dentro, serão acumuladas ali, e de repente podem gerar novas atividades depois, né? E não Sim, sei, eu acho que dá para a gente explorar infinitas ali possibilidades, né? A partir do resultado sim. desse trabalho. É muito bom mesmo. Muito obrigada, viu? E a dúvida que eu coloquei logo em seguida do que você, né, a senhora falou, foi a respeito, quando você começou a falar do aplicativo,
que dá para montar o bonequinho falando, né? Que é inteligência artificial, não é? Isso é inteligência artificial. Eu uso bastante Isso. o Adobe, né? E Isso, também eu queria saber como é que escreve isso. Como é que eu escreve o vou Adobe? Essa é a minha colocar, pergunta. eu vou colocar para vocês, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui qual que é o site, que eu já mando para Sara. Sara, você pega no WhatsApp e, e põe para a gente aqui no chat? Eu vou. É que já é 20 para as 9, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Porque se eu conseguir abrir, vocês vão visualizar, inclusive, o que eu criei. Ah, deve ter aqui, ó. Pera lá. Um momentinho. Fica muito legal, gente, explorar essas tecnologias aí, né? É muito interessante mesmo. Deixa eu abrir aqui. Hum, Vou encontrar aqui para vocês. Eu acho que eu não vou conseguir abrir MP4. É, eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas eu vou mandar para Sara Eu também o. deixo junto com a sua aula na plataforma o link. Pode ser também. Coloco, coloco lá na plataforma, Perfeito. amanhã de manhã já vai estar lá. Olha, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Eu vou parar de compartilhar o slide para ver se vocês conseguem enxergar. Acho que não, né? Ó, Dá para enxergar? dá para enxergar um pouquinho? Deixa eu aumentar Uhum. aqui a tela. Peraí, escolha. Dá para enxergar um pouquinho, tem embaçado. É um pouco embaçado, né? Mas aqui, basicamente, você escolhe o bonequinho, né? Tem vários personagens, vários personagens. Então, eu escolho aqui um deles, por exemplo, o cogumelo. Olha, dá para explorar muitos personagens aqui, muitos. E aí, ó, baleia aberta. Então, você escolhe o fundo. Eu vou escolher, por exemplo, o fundo do mar para a baleia estar, né? Eu vou pôr a baleia aqui em cima da praia, uma geleira. E aí você vem e escolhe o tamanho, que dá para você escolher inclusive o tamanho se é quadrado, se é para um story, se é para uma paisagem tipo o YouTube. Então você escolhe até o formato, não tá dando para ver direito. Até o formato do videozinho você escolhe aqui embaixo. E aí você vem aqui embaixo e coloca permitir o uso do microfone. Olá, pessoal. Eu sou a Baleia Aberta. Estou aqui para ensinar para vocês sobre alfabetização. Dá um concluído. É um modo, estou dando um exemplo para vocês. Vocês podem falar sobre a morfologia, pode falar sobre tudo, né? E aí ele vai carregar aqui o seu vídeo, né? Vai sincronizar o lábio do bichinho com a sua fala. É inacreditável, né? O que a tecnologia tem feito hoje em dia, né? Providência de Deus, maravilha. Então, a gente tem que usar serviço do reino, porque Nossa, muito legal. a gente tem uma cosmovisão bíblica, então a gente pode usar isso a serviço do reino. O problema é quem não tem, e aí usa isso para o mal, né? Mas nós que somos cristãos, nós podemos e precisamos nos atualizar utilizando dessas ferramentas para esse fim, né? Então, ó, tá carregando, mas já dá até para ver. Vamos ver se aparece aqui.
Olá, pessoal. Eu sou a Baleia Berta. Estou aqui para ensinar para vocês sobre alfabetização. Entenderam? Foi possível? Ótimo, deu para ver. Deu, né? Então, a partir disso, aí você baixa o vídeo, que aí você pode mandar para a sala de aula esse vídeo, né, e tudo mais. Eu vou então copiar, compartilhar aqui com a Sara, para ela colocar lá na plataforma o link, porque é gratuito, você faz o cadastro e você explora as suas habilidades aí, você pode fazer a voz específica da baleia. Eu brinquei muito com isso aí, com a minha sobrinha, né? Sofia, que é pequenininha, mas até os maiores, você põe um adolescente falando, sabe? Você pode explorar isso, que vai ser muito, muito bom. Ó, mandei para você aí, tá, Sara? É isso, gente. Eu espero aí que a aula tenha sido proveitosa para vocês, que vocês sejam despertos aí para explorar novas possibilidades dentro do ensino, né? Eu gosto muito de inovar dentro do ensino e acho que a gente precisa mesmo trazer essa inovação para dentro da sala de aula, porque os nossos alunos eles estão tendo contato com a tecnologia o tempo todo. Então, se a gente estacionar, né, que interesse que eles terão também, né? Em estudar aí a morfologia, por exemplo, que é algo às vezes chato, né? Às vezes é chato estudar tudo isso. Então, que a gente possa aí trazer o lúdico para a sala de aula, jogos e brincadeiras, mesmo eles estando aí, por exemplo, no quinto ano, ok? Muito obrigada aí, viu, Sara? Obrigada, professores. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Obrigada, professora, foi ótima a aula. Hum. Que bom, obrigada. Obrigada, Obrigada, Dani. Dani. Deus Obrigada por abençoe. mais um mês, né? Com tanta excelência, com as aulas. Percebi que eu preciso relembrar a morfologia. Muito tempo fora de sala de aula, a gente Obrigada. perde um pouquinho esses conteúdos, então a gente tem que estar toda hora, né? De verbo de tempo, de verbo de lugar, e a conjunção, pronome, é algo que a gente precisa estar sempre relembrando. E acredito que todo mundo saiu daqui e deu aquela luzinha. Ah, lembrei. Então, obrigada. Então, essa aula fica disponível na plataforma, vocês podem assistir quantas vezes precisarem, né? Encaminhar para os seus colegas pelo link do YouTube. E esperamos vocês no mês que vem para planejarmos a unidade 6. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau, gente. Até mais.